Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 10 de maio de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E continuamos com várias operações israelenses aqui na faixa de Gaza, mas nenhuma mudança significativa na situação. Ou seja, continuamos todos nós aguardando o resultado das negociações de paz, que tem o deadline no dia 16 de maio, que é na sexta-feira que vem. Ou seja, por hora, nada significativo, mas Israel fez várias operações aqui. O que chamou a atenção de todo mundo do ponto de vista diplomático foi um suposto relatório divulgado por uma mídia americana que dizia que o Trump iria dar uma declaração reconhecendo o Estado palestino desde que não tivesse o Hamas, né? Outras fontes desmentiram isso e coisa e tal, mas eu fico com medo, porque você sabe que o Trump está essas negociações de paz do Trump, são uma negociação em que ele aceita qualquer coisa porque ele quer a paz a qualquer custo. E eu temo que daqui a pouco ele vai estar aceitando esse tipo de coisa para fazer essa paz aqui até o dia 16, né? Eu acho pouco provável que se chegue a um acordo até dia 16 de maio, que é sexta-feira da semana que vem, mas talvez seja exatamente isso que o Trump está fazendo, né? Uma coisa meio desesperada. Enfim, não tem nada confirmado nisso daí. Vamos entender esse risco, né? Qual que é o problema do Trump reconhecer um Estado palestino aqui na região, ou entender de forma diferente a situação política aqui em Israel, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dona Aranha Subiu o Pé, Araribóia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Israel continua fazendo ataques contra alguns alvos terroristas lá na faixa de Gaza. Segundo as forças aéreas israelenses, cerca de 60 alvos terroristas foram destruídos ao longo dos últimos dias. No último dia, 23 terroristas mortos e feridos durante as últimas 24 horas. Os alvos continuam sendo atacados ali, principalmente em Rafah. Tá? Rafah tem sido um alvo muito constante aqui. O exército israelense diz que está muito perto de derrotar todos os terroristas remanescentes na região de Rafah. Ou seja, a gente está falando aqui de Rafah, como eu falei para vocês, o planejamento israelense é que essa área toda aqui vai ser uma área controlada por Israel, não vai ser devolvida para a autoridade palestina em situação alguma. Então, a preocupação de Israel é eliminar os terroristas nessa região aqui. É lógico, gazanos, né, o pessoal de Gaza, vai poder morar aqui. Não vai ser proibido de morar, mas vai ser patrulhado por Israel, não vai ser patrulhado pela autoridade palestina, né? Então, ainda tem alguns confrontos aqui na área de Genina, que é uma região aqui nessa parte aqui de Rafah, mas é o último ponto em que ainda tem alguns terroristas por aqui. O resto Israel já limpou completamente com o corredor Morag aqui, com essa estrutura que eles criaram aqui. Então, ou seja, o plano de Israel continua acontecendo, isso daqui não vai mudar, tá? O que pode mudar é, se chegar a algum acordo, não ter a tal Operação Carruagem de Gideão, que é a operação de Israel ocupar toda a faixa de Gaza. Vamos ver como é que vai ser o resultado disso na semana que vem, né? Teve mais um monte de túnel descoberto, a gente já falou sobre túneis ontem, teve outros túneis identificados também. Teve também ataques no campo de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, então os israelenses atingiram alguns pontos de comando e controle dos terroristas ali no norte da faixa de Gaza também. E também lá no sul do Líbano, Israel fez um grande ataque contra locais de munição, depósitos de munição que tinham ali no sul do Líbano ainda, né? O Hezbollah está muito enfraquecido, mas ele ainda tem uma certa capacidade militar ali. É muito importante Israel manter esse trabalho de limpar esses depósitos de munição ali no sul do Líbano, né? Uma grande explosão ali na região. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o cessar-fogo dos Estados Unidos com os Houthis, que parece que cobre apenas uma das demandas originais dos Estados Unidos. Então, ou seja, foi um cessar-fogo meio capenga, né? Até porque deixou meio que Israel isolado. Achei muito feio esse tipo de coisa, mas talvez os Estados Unidos esteja apostando no acordo de paz, né? No cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Imagina-se que se houver cessar-fogo entre Hamas e Israel, os Houthis não teriam mais motivo para atacar Israel, pelo menos por enquanto, né? Enfim, continuo sendo crítico da abordagem do Trump nesses acordos de paz aqui, mas vamos ver o que acontece.
Bom, teve mais uma explosão lá no Irã, tá? Teve um incêndio nas montanhas Shirá, ali perto de Teherã, uma grande explosão e um grande incêndio. Mais uma vez, não indica que seja um ataque israelense, aparentemente é aquela questão mesmo, uma das duas coisas, né? Ou o pessoal lá no Irã realmente tem uma qualidade muito ruim de controle de riscos, né? As coisas explodem e pegam fogo com muita facilidade lá, ou então é, sei lá, né, um karma divino aí, um retorno espiritual desse pessoal, ou então são agentes israelenses mesmo fazendo coisa lá, né? A gente não sabe, né? Israel, isso não tem nada a ver com isso, então é acidente, a gente trata como acidente, né? Foi, sei lá, um karma divino ali, uma coisa, né? Ou então um acidente mesmo, né? Os caras lá, né? O Ahmed estava fumando um cigarrinho com o Ibrahim lá e de repente, né, pegou fogo na coisa toda, explodiu e não sei o que lá, um monte de acidente, né? Bom, o Witkoff falou sobre o progresso dos acordos de paz com o Irã, vai ter uma última conversa esse domingo, e segundo ele está dizendo, ou vai ou racha, né? Seria a tradução aqui mais ou menos para o português do do or die. Ou seja, ou vai fechar o acordo de paz esse domingo agora entre Estados Unidos e Irã, ou então não vai ter acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. E, de novo, eu temo isso daí porque eu não sei, a gente não sabe qual é esse acordo, a gente não sabe o que está sendo negociado, né? Então eu não sei como é que vai ser isso daí, mas vamos ver. Pelo menos a gente deve ter uma resposta agora, amanhã ou nos próximos dias, sobre como é que vai ser esse acordo, se teve acordo, se não teve acordo. Mais uma vez, acho difícil ter acordo, mas a gente não sabe, né? Bom, falando um pouco sobre a política lá em Israel, a situação do Netanyahu está relativamente frágil lá, porque as pesquisas de opinião de voto estão dizendo que o partido dele hoje não conseguiria a maioria, né, no Knesset, né? Então está dizendo aqui ó, que a coalizão do Netanyahu diminuiu para 48 lugares no Knesset. Mas isso aqui é de acordo com uma pesquisa, tá? Ou seja, hoje a coalizão do Netanyahu tem 67 cadeiras no Knesset. O Knesset tem 120 cadeiras, então você tem mais de 60, você tem a maioria, né, você que controla o governo. Por enquanto isso não muda. A questão é, se chamar uma nova eleição agora, a expectativa é que os partidos ligados ao Netanyahu cairiam para 48 cadeiras. Mas isso é uma pesquisa de opinião, então não dá para saber como é que seria mesmo na eleição, né? Eles estão apontando justamente a questão da guerra e mais um monte de desgaste que o Netanyahu tem sofrido. Isso é meio que esperado, você gerenciar um país em guerra não é uma coisa fácil, não tem como você tornar a vida das pessoas melhor, né? Sempre tem problemas nisso daqui. Então essa é a situação que está apontando para a fragilidade do Netanyahu, mas de novo, a minha visão é que é um pouco precipitado esse negócio de pesquisa, isso não quer dizer muita coisa, né? Bom, uma outra coisa, isso aqui eu acho mais importante, porque, de novo, isso aqui reacende um medo meu do Trump estar comprometendo demais nessas negociações. Saiu uma informação de uma fonte do Gulf West Summit, que é um acordo entre os Estados Unidos e os países do Golfo. Está tendo um encontro desse pessoal, e uma fonte teria dito que essa conversa entre eles envolveria os Estados Unidos reconhecer um Estado palestino, a solução de 2 estados e coisa e tal, mas sem reconhecer o Hamas. Então ficaria só a autoridade palestina, aí não dá para entender se a faixa de Gaza continuaria com a autoridade palestina, se a faixa de Gaza ficaria com Israel, qual que seria a situação da faixa de Gaza, mas os Estados Unidos reconheceria o Estado de Israel. Isso é uma coisa ruim. Já houve negociação no passado para os Estados Unidos aceitar a solução de 2 estados, mas ela incluía também concessões por parte dos palestinos, e o Yasser Arafat poderia ter acertado isso lá em 87, né, em Camp David, coisa e tal, só que eles acabaram não aceitando. Por que não aceitaram? Né? Não aceitaram porque eu falei para vocês, é o modelo de negócio desses terroristas lá árabes ali. Eles recebem doações do pessoal esquerdista do Ocidente, então eles não podem acabar a briga com Israel, porque se acabar a briga com Israel, acaba o dinheiro deles, né? Então eles vão continuar com essa briga, não vão aceitar. A solução de 2 estados é uma solução inútil porque não soluciona nada. Se fosse uma solução mesmo, eu tenho certeza que Israel aceitaria isso. Vai fazer o Estado aqui e não vai ter mais confusão nenhuma, nunca mais eles vão atacar Israel, vai ficar quietinho ali. Eu tenho certeza que Israel aceitaria isso sem problema nenhum. O problema é que isso não soluciona, isso não vai acontecer. Eles vão continuar querendo fazer de vítimas e tentando fazer ataques e não sei o que lá. Então eu acho um erro se o Trump estiver realmente negociando isso. A gente não sabe o que está sendo negociado. Isso aqui foi uma fonte que falou isso. Outras pessoas estão dizendo que é uma besteira, que não tem nenhuma lógica isso daí, não faz sentido nenhum isso daqui. Né? O embaixador, o Mike Huckabee, que é o embaixador dos Estados Unidos para Israel, falou que não tem nenhuma lógica.
Mas eu fico com medo, porque o Trump tá querendo muita paz, tá querendo fazer a paz, e não dá, cara. É o que eu falo pro Trump. Fazer paz, quando você tá em paz, é uma coisa. Fazer paz quando você tá em guerra é outra coisa. Tem que ser paz pela força. Eu espero que o Trump acorde rapidamente. Ou é o mais provável que essas negociações não deem nada de qualquer forma e o Trump continue apoiando Israel e pronto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.